Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Seguir a Cristo. Alguém tem acompanhado os devocionais na semana? Teve um devocional que eu falei, acho que foi ontem ou antes de ontem, falando sobre seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é você ir num culto de domingo. Tem pessoas que acham que é ir no culto de domingo. Eu sou cristão, eu vou no culto. Seguir a Cristo, tem pessoas que acham que é participar de um âncora. Não é. Seguir a Cristo acha que é ler a Bíblia. Não é. Seguir a Cristo acha que é ser uma boa pessoa. Também não é. Seguir a Cristo tem 3 pontos. Primeiro, renunciar a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Então a gente precisa se atentar com as coisas que estão acontecendo. Gravei uma mensagem com a Dani. 2 mensagens nós gravamos, né? Uma andando por fé e a outra livre das distrações. O que me chama muita atenção nessa mensagem livre das distrações é que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente se distrai com muita facilidade. Isso rouba a sua comunhão com Deus. E aí por isso que às vezes você está triste, está desanimado, aí começa a caçar o motivo. O motivo é que nós estamos longe dos caminhos do Senhor. A razão é essa. Ontem soltamos uma mensagem falando sobre o pecador redimido. Não sei se foi ontem ou foi hoje, que eu gravei junto com o Vladimir lá da Reino Santo André, falando a respeito de quando uma pessoa peca, qual é o comportamento nosso em lidar com isso. Não é estabelecer regras, mas é restaurar relacionamentos. Porque a igreja ela é rápida para condenar alguém. A igreja é rápida para acusar alguém. Quando eu falo igreja, estou falando pessoas, tá, gente? A gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa ter tato com as pessoas. E a palavra nos ensina, nos leva. E por isso que essa escola bíblica de liderança, ela é para formar líderes, formar discípulos, para levar pessoas a uma maturidade da fé, para saber lidar com as pessoas, com as demandas. Elas têm aumentado. As nossas famílias por todo lado, todo mundo preocupado, todo mundo com medo, movido por uma angústia. E a resposta está em mim e a resposta está em você também. Então a gente precisa ficar atento por conta das distrações. Mas sabe de uma coisa que a gente aprende, a gente tem ensinado na escola profética? Sempre quando nós percebemos algo acontecendo no cenário nacional, internacional ou local, precisamos fazer 2 perguntas. Primeira, se você estiver escrevendo, anote. Novamente, lembrando, a nossa comunidade, a gente quer insistir com essa cultura de nós escrevermos aquilo que está sendo liberado no culto de domingo. Então, caderno, caneta, Bíblia na mão, ou Bíblia no celular, ou bloco de notas no celular. Mas assim, é importante que você escreva aquilo que você está recebendo da parte do Senhor. 2 perguntas que nós precisamos fazer. Primeira, o que Deus está querendo dizer com isso? Segunda pergunta, o que Deus está querendo fazer com isso? Todas as vezes que a gente passa por alguma situação, no caso desse espírito de medo que está tomando novamente as nações, o que Deus está querendo comunicar com isso? O que Deus está querendo fazer com isso? A gente precisa parar para ouvir e discernir. E não apenas ficar correndo, meu Deus, e agora comprar uma máscara? Meu Deus, trabalhando, estudando, sei lá, fazendo o quê? Mas a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. Nesse mundo atordoado, tribulado, a gente falou uma mensagem aqui sobre a voz de muitas águas, quem lembra? E para nós ouvirmos a voz de Deus, que é a voz de muitas águas, elas precisa silenciar as outras vozes para nós ouvirmos a voz de Deus. Senão a gente não vai conseguir ouvir, cara. E o Senhor ministrou no nosso coração essa semana. O que Deus está querendo dizer com isso? O que Deus está querendo fazer com isso? Sabe, tudo isso que está acontecendo é mais um sinal da volta de Cristo. É mais um sinal apontando, ei, arrependam-se, porque eu estou voltando. Deus fala equibalo e nós respondemos maranata. Equibalo, a gente tem falado muito, alguns tempos a gente falou mais. Equibalo, a palavra é a mesma palavra que fala assim, envia trabalhadores, é a mesma palavra que Jesus usa para expulsar um demônio.
significa vá sem direito de voltar. O que Deus está querendo para mim e para você é vá sem olhar para trás. Não tem caminho, não tem volta. A gente ministrou quando voltamos logo do Descende, falando uma mensagem chamada Caminho Sem Volta, falando sobre isso. E eu tenho buscado discernir, e tudo que Deus sempre me fala é: estou voltando. Estou voltando. Isso precisa gerar um temor no meu e no seu coração. E não vivemos a nossa vida da forma como a gente quer. Os dias vão passando. Ele está voltando. Está muito perto do que você imagina, cara. Então a gente precisa carregar esse temor. Sim, você pode fazer as suas coisas. Como eu tive um discipulado de liderança com o pessoal semana passada, depois do culto. Eu falei assim: a gente pode fazer tudo, mas não podemos deixar de fazer a prioridade, pregar o evangelho e fazer discípulos. Faça o que você quiser na tua vida, cara, de acordo com a vontade de Deus. Mas a prioridade é: prega o evangelho e faça discípulos. Quer fazer curso, faça. Quer estudar, quer ser um cara com muito dinheiro, seja. Mas não esqueça do principal, o grande mandamento: prega o evangelho e faça discípulos. E há uma pergunta que nos tira da zona de conforto, que eu falei para eles, é o seguinte: vocês estão fazendo discípulos? Vocês estão pregando o evangelho? Quem está seguindo vocês? Cadê? Eu sempre, como uma pessoa que Deus me colocou para pastorear essa comunidade, eu preciso trazer a gente para essa realidade, para esse foco, porque volta e meia a gente está perdendo foco. E eu preciso chamar a atenção. Deus me usa e fala assim: ei, não perca o foco. Não perca o foco. Mas para nós cumprirmos com a grande comissão, nós precisamos cumprir com o grande mandamento, que é o combustível para a missão de Deus: amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E as demais coisas serão acrescentadas. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então a gente não pode perder o foco, amém, irmão? Fala para a pessoa ao teu lado: não perca o foco. Não, mas fala com fé, gente. Não perca o foco. Isso. Glória a Deus. Hoje eu não fiz, né? Pedindo para o pessoal cumprimentar o máximo de pessoas, né? Não, mas a gente deixa para o final. Não sei como é que vai acabar isso aqui. Cuidado, estou tossindo, hein? Mateus capítulo 11, versículo 1. Deixa aberto aí, nós vamos orar. Eu vi um meme do Príncipe Charles. Ele foi cumprimentar o pessoal. Aí ele lembrou que a gente é automático, né? A gente quer pegar na mão das pessoas. Aí ele estava cumprimentando com um namastê, né? Assim, um pouco. Quem viu isso? Muito engraçado, cara. Muito engraçado. Aí o pessoal está cumprimentando agora com um toquinho, né? Para evitar o contato. Ai, meu Deus. Deixa aberto aí Mateus capítulo 11. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos em Teu nome. Não somente para adorar o Senhor, mas também para nós sermos transformados pela Tua palavra. E a Tua palavra representa a água. Que esta água, ela venha lavar os nossos corações, Senhor. Purificar a nossa mente, purificar o nosso coração e nos trazer ao centro da Tua vontade. Senhor, eu oro também para que, se há pessoas aqui desanimadas, ministerialmente, pessoalmente, familiar, eu oro, Deus, para que essa palavra seja uma dose de ânimo, para ela não desistir dos propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um. Eu oro, Jesus, que o Senhor libere sobre nós um espírito de revelação, de sabedoria da Sua palavra. Eu peço que essa palavra ela seja semeada em corações como uma terra fértil, Deus. Que elas possam produzir muitos frutos. E que esses frutos possam durar
para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 11, versículo 1. Alguns aqui já ouviram eu pregando sobre essa mensagem um tempo atrás, mas volta e meia o Senhor me faz pregá-la novamente, porque ela é muito atual, e ela é uma mensagem que ela tem poder para expulsar esse espírito de medo, nos colocar no centro da vontade de Deus e nos impulsionar cada vez mais no propósito. Mateus capítulo 11, versículo 1 diz assim: quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Existe uma diferença entre ensinar e pregar. Ensinar é quando nós gastamos tempo ensinando para construir o entendimento. Pregar, espera-se um fruto imediato, ou seja, à medida que a palavra está sendo liberada aqui, você precisa receber ela, e ela tem o poder de trazer uma transformação interna dentro do seu coração. Ensinar, nós vamos gastar tempo em discipulado, mas a pregação, Jesus espera que quando você sair daqui, você precisa dar uma resposta. Não há tempo de esperar. Versículo 2 diz assim: quando João, no cárcere, ou em algumas traduções está na prisão, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo, ou na minha tradução está motivo de tropeço. O que nós aprendemos aqui nesse contexto? O que estava acontecendo aqui? Nós vemos o primo direto de Jesus, chamado João Batista. A gente fez uma série aqui falando sobre a família, lembram disso? Foram aproximadamente 4 mensagens, e nós começamos falando sobre a família de João Batista, Zacarias e Isabel, e depois Maria e o irmão José. E o que nós observamos? Falamos sobre a criação deles, como eles se desenvolveram, a importância dos pais na relação com os seus filhos, que na primeira mensagem nós enfatizamos sobre o que você carrega é maior do que você. Na segunda mensagem falamos sobre a família cheia do Espírito Santo, e falamos muito sobre João Batista e sobre Jesus. E nós vemos que João Batista, o nome é batizado em graça, e ele era desde o ventre, junto com Jesus, cheios do Espírito Santo. Imagina, já eram cheios do Espírito Santo, e ambos cresceram, e de repente começaram a confundir João Batista com o Cristo. A palavra Cristo significa a unção, ungido. Jesus, humano, o indivíduo, Cristo, coletivo, a igreja. Vocês estão aqui entendendo? Há uma diferença entre Jesus e Cristo. Jesus é o homem, Cristo é Deus. Então Jesus, ele é o Cristo de Deus. Nós falamos muito sobre isso, e vamos sempre falar, porque isso diz respeito da nossa natureza e da nossa vocação. Então João Batista, ele era o precursor de Jesus. Ele preparou o caminho. No capítulo 1 de João, nós vemos ali João falando que ele testemunhava a luz, ele pregava a mensagem central do reino de Deus, que é arrependimento. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Pare de roubar, pare de mentir, pare de adulterar, pare de trair, pare de cobiçar, porque o reino de Deus está próximo. Ele enfatizava muito sobre isso. Ele pregava, e as pessoas falavam: você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Você é a luz do mundo? Não, eu não sou a luz do mundo. Você é o noivo então? Não, eu não sou o noivo. Aí eles perguntam: então quem você é? Você é um profeta? Não. Quem você é? Ninguém. Mas lá em João enfatiza dizendo: este
é a voz do que clama no deserto. E se cumpre a palavra do profeta que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mateus fala sobre isso, que é o livro mais profético dos sinóticos, dos 4 livros do Evangelho. Mateus é o mais profético. Ele sempre cita: assim diz o profeta. E o profeta profetizou. E ali diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, aplanai os montes. Ou seja, ele não está apenas deixando de fazer o que é errado, mas está fazendo o que é certo. Arrependimento é isso, meu irmão. Não é você parar de fazer o que é errado. Pastor, eu parei de fazer o que é errado. Não mexe com o coração de Deus. Eu falo: ih, você é um bom homem agora, né? Você é um bom menino, uma boa mulher. Mas arrependimento não é como a religiosidade ensina, você parar de fazer o que é certo, errado. Mas o Evangelho de Cristo, ele diz que o arrependimento é você parar de fazer o que é errado e começar a fazer o que é certo. Tem gente que para de fazer o que é errado, para de pecar, mas e? Tá, e o que mudou? Só parou. E agora? Que você está fazendo o quê? Então a gente precisa entender que não é apenas parar de fazer o que é errado, mas começar a fazer o que é certo. Amém, igreja? Vocês estão aqui comigo? Então nós vemos João Batista pregando essa mensagem. E nós falamos sobre o Evangelho do Reino um tempo aqui na igreja. Falamos sobre esse fundamento, que ele se manifesta de 3 formas distintas. A primeira, o Evangelho da graça. Ela nos restaura, nos alcança, nos redime. E o Evangelho do Reino nos posiciona como que? Reis e sacerdote, nos posiciona. O Evangelho eterno nos restaura a nossa vocação. Então, primeiro, Evangelho da graça restaura a nossa condição, quem eu era, quem eu sou agora. Jesus nos salvou, a graça nos salvou pela fé. Segundo, Evangelho do Reino restaura a minha posição, quem eu sou. Eu sou rei e sacerdote, eu fui chamado para governar com a mente de um rei e servir com um coração de servo. Vocês estão aqui comigo? E terceiro ponto, o Evangelho o Evangelho eterno pregado por João Batista em Apocalipse fala que restaura a nossa vocação. Aonde nós vamos parar? Por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, todas as coisas. Porque dele fala do propósito, por meio dele fala do processo e para Ele aonde nós iremos chegar. Destino, fala de visão. Então nós vemos João Batista pregando aqui e as pessoas começaram a pensar que ele era o Cristo. Você é o noivo? Não, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Ah, você é a luz do mundo? Não, eu não sou a luz do mundo, eu vim para testemunhar a luz do mundo. Ah, então você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque a mensagem era poderosa. Ele responde: não, eu não sou o Cordeiro de Deus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, o Cristo, Jesus, o Cristo de Deus. Aquele que veio para nos salvar, nos restaurar, nos posicionar e nos enviar. Imagina se João Batista fala: não, realmente, estou gostando dessa ideia aí, cara. Eu sou a luz do mundo, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o noivo. Ele poderia se apropriar de uma identidade que não era dele, sim ou não? Assim como fez, lembram lá atrás que eu ministrei aqui, falando sobre Jacó e o irmão dele, Saul se passando por Jacó: é você, meu filho? Ou melhor, Jacó se passando por Esaú: é você, Saul? Sim, pai, sou eu. Jacó falando: você querendo ser uma outra pessoa que não é você, seja você quem Deus fez você para ser e quem Deus fez você para fazer, cara. A gente precisa entender a nossa identidade e a nossa vocação, e encontrar o nosso propósito e saber o nosso destino. Vocês estão aqui comigo, gente? Então nós vemos aqui João Batista, 6 meses de diferença, tacando terror no inferno, né?
pregando o evangelho igual um louco. E a Bíblia fala que ele comia gafanhoto, vestia vestes de camelo. Lembra que a semelhança dele com Elias, a gente viu que Elias também vivia no deserto, comia, não sei se ele comia gafanhoto, mas fala que ele vestia pele de camelo. Então Elias e João Batista eram muito semelhantes, tanto que a Bíblia fala que ele virá no espírito de Elias. Ele não era Elias, mas ele veio no mesmo espírito de Elias. Qual era o mesmo espírito de Elias? Espírito Santo, cara. Não era incorporou, agora encarnei, agora vamos orar, Elias, vem. Não é isso. É o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava sobre Elias está sobre mim, está sobre você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você. O mesmo. Não é um outro diferente, é o mesmo. Então precisamos nos apropriar disso. E João Batista atacando o terror no inferno, né? E o pau quebrando. Aí os caras viram Jesus andando. E aí ele diz, né? Porque os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista, André e Pedro. Eles eram discípulos de João Batista. Aí por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não é ele que tira o pecado, não sou eu. É Cristo, Jesus, o Cristo de Deus. E aí Jesus foi batizado por João Batista. E aí acontece uma das coisas mais sobrenaturais no começo do ministério de Jesus, que é quando o céu se abre e o Espírito pousa sobre Jesus com uma forma de uma pomba, unge ele. E aí ouviu-se uma voz no céu dizendo: tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Meu Deus, cara. E logo na sequência o diabo tentando arrancar a identidade de Jesus, atacando com si. Porque nós vemos que o Espírito levou Jesus ao deserto e encheu ele com o Espírito Santo. Ele passou 40 dias em jejum e teve fome no final. E o diabo apareceu, se apresentou para ele, falando assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Atacando aonde? Na identidade de Jesus. Qual era? Filho amado. Aqui está o ponto da nossa identidade. E aqui João Batista, meses e alguns, provavelmente 1 ano e meio, 2 anos depois, nós chegamos em Mateus capítulo 11, versículo 1. E João Batista estava onde, meus irmãos? Onde que ele estava agora? Estava preso. João Batista estava preso. E o motivo da sua prisão, porque ele confrontou o pecado de um irmão do rei que estava em adultério. E aí pediu para prender o homem. Todo profeta, ele sempre coloca a sua cabeça em risco. Nós falamos também sobre, na escola profética, nós falamos, no fundamento profético, nós falamos sobre 4 níveis do ministério profético. Primeiro, a profecia simples, que é uma pessoa que acabou de se converter e um Jesus te ama funciona. Ela para nós é raso, mas tudo bem, funciona. Dizer para alguém: Jesus te ama. E ela sai de um encontro com Jesus carregada da presença. Ela chega em casa, quer contar para todo mundo o que Jesus fez por ela. Lembra daquela mulher que Jesus curou? Vai contar para a tua família o que Deus fez na sua vida. E ela foi, cara. Não foi de uma forma teológica que a gente... Ela foi: a Jesus, eu era cego e agora eu posso ver. Eu era coxo, agora eu posso andar. Mas quem fez isso não importa quem fez, só sei que eu fui curado. Deus me curou. E essa pessoa testemunha. Profecia simples. Segundo, dom de profecia. A pessoa, quando ela é batizada no poder do Espírito Santo, começa a ter visões, impressão no Espírito, visões. Ela já está começando a ver anjos, ver demônios também. Mais anjos do que demônios. Mas ela tem experiências sobrenaturais. O terceiro nível é o ministério profético, que é quando ela já passou pelos 2 níveis. Aí já amadureceu, já está na caminhada com o Senhor. Ela já tem mais do que impressões, do que visões, do que sonhos.
ela já está profetizando com mais maturidade, porque profecia significa falar a mente e o coração de Deus pelo Espírito. Ela já está sendo mais ousada, ela está orando pelas pessoas, ela está evangelizando, liberando Deus sobre a vida das pessoas. Ela não está se movendo por medo, mas ela está se movendo por ousadia. Ela não tem aquela timidez de falar de Jesus. Ela é muito ousada, ela não se importa, ela quer falar do Senhor e quer ministrar o coração das pessoas. O quarto nível, aí já é uma caminhada longa com Jesus, que é o ofício de profeta. Que essa pessoa, ela já está dando direções e correções em algumas pessoas, não publicamente, muitas vezes no particular. Quando não resolve no particular, ela começa a chamar testemunho. Ó, fulano, né, vamos consertar a vida aí. E a gente fala sobre isso. E no caso de João Batista, o ofício era profeta. E ele chegou para corrigir o rei, o irmão do rei. Falou: cara, você está dormindo com a mulher que não é tua. E aí colocou a cabeça dele em risco. Foi para a prisão. Por pregar o quê? A mentira? Por pregar a verdade. João Batista estava na prisão. E olha só o que acontece. Quando João, na prisão, ouviu falar das obras, presta atenção, das obras de Cristo. Vou falar uma heresia que não é uma heresia. Sabe quando a gente ouve por aí o poder da cruz? Alguém já ouviu essa expressão? O poder da cruz que nos liberta. Não é. A cruz não tem poder nenhum para libertar alguém. Não tem poder para salvar, não tem poder para nada. O que tem poder é a obra de Cristo na cruz, não a cruz. A cruz não tem poder, mas a obra de Cristo sim. Então o que João Batista estava ouvindo era sobre a obra de Cristo. O que ele estava fazendo? Porque quando nós lemos lá em Isaías 61 que diz: o Espírito do Senhor Deus me ungiu para fazer algo. Ou seja, a unção, o propósito dela é para você fazer algo. Então se nós falamos que eu tenho o Espírito Santo, o que você está fazendo? Porque uma pessoa que está sobre a unção, a autoridade do Espírito, ali diz que o Espírito do Senhor Deus te ungiu para evangelizar. Olha só, para evangelizar os pobres, curar os enfermos. E quando fala de enfermos, não está falando apenas de uma enfermidade física, mas uma enfermidade mental e emocional. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade, ansiedade, depressão, coisas semelhantes a essas. Nós somos chamados para curar pessoas, mas não somos nós, é Deus através de nós. Nós somos apenas um canal. Deus só fala assim: só estica a tua mão, só libera, que o poder é meu. Para pregar o Evangelho. Olha, o Evangelho, as boas notícias. O povo está ouvindo más notícias, nego. O povo está ficando com medo. Está todo mundo com espírito de medo, porque estão ouvindo más notícias. E as más notícias não são boas, como a gente tem falado, que a palavra cálice. Lembra quando Jesus ele ora: Senhor Pai, Abba Pai, se necessário for, afasta de mim este cálice. A palavra cálice no original significa experiência. E qual experiência que Jesus estava prestes a viver? Uma experiência de crucificação, ou seja, uma experiência ruim. Não era boa. Ele fala: Senhor, afasta de mim essa experiência ruim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí é uma oração de submissão, cara. Uma oração dizendo: Deus, eu não quero, mas o Senhor quer. Então eu não quero, Deus, mas o Senhor quer, então vamos. É a sua vontade. A gente precisa aprender sobre a oração de submissão, porque a gente só quer fazer o que a gente quer. Mas será que a gente quer fazer o que Deus quer? Mas como que nós iremos fazer o que Deus quer se ao menos não conhecemos a vontade dEle? Amém? Vocês estão me olhando aí com os olhos assim. Calma. Então nós vemos aqui que ele ouviu falar das obras de Cristo. E quais eram essas obras? Aí ele diz: mandou que seus discípulos fossem perguntar para Cristo, do lado de fora. E a pergunta dele era a seguinte, que muitas vezes nós fazemos: você é o Cristo
mesmo? Ou nós devemos esperar outro? Quem fez essa pergunta? Foi um fariseu? Foi um escriba? Foi um discípulo de Jesus? Foi João Batista, nego. A voz do que clama no deserto. Um homem poderoso em palavras, profeta, que dava direções, que trazia correções. E agora ele estava perguntando: você é o Cristo? Ou nós devemos esperar outro? Aquele que mesmo antes havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias desse homem. Que ele cresça e eu diminua. Ele é a luz do mundo. Ele é o noivo da igreja. Agora nós vemos ele perguntando: você é o Cristo mesmo? Ou nós devemos esperar outro? Aquele que estava anunciando a vinda do Cristo agora estava dizendo: você é mesmo Cristo? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta? E ainda mais no tempo que nós estamos vivendo hoje. Cadê esse Cristo que não aparece? Você é mesmo Cristo? Será que está fazendo sentido eu ir lá para o culto, ler a Bíblia, orar, jejuar? Mas você é o Cristo mesmo ou nós devemos? E esse negócio do coronavírus aí, cara? E aí, Jesus, faz alguma coisa. Você é o Cristo mesmo ou nós devemos esperar outro? Essa é a pergunta de muitos crentes hoje em dia. Sabe por quê? Num devocional que eu tive com o Preto, nós falamos sobre o amor de muitos se esfriará. Mas eu não estou dentro desse meio aí. Eu não sou muitos. Por quê? Por causa da multiplicação da iniquidade. O que esfria o seu amor? A iniquidade. Não é pastor, não é o irmão, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu amigo. É a iniquidade. Qual é a diferença, pastor, de iniquidade e pecado? Pecado nós cometemos frequentemente, mas quando nós somos uma nova criatura, o pecado já não faz mais parte da nossa identidade. Eu não sou um crente para pecar. Eu peco não porque eu quero, eu peco por causa da minha carnalidade, mas o fato de eu pecar não vai me tirar da salvação. Não vai me jogar no lago de fogo do inferno. Meu Deus, o cara pecou. Como por exemplo, acho que gravei com o Vlad ontem, falando sobre o pecador redimido. Tem um cara que ele antes de pregar, ele se masturbava e pegava as mulheradas da igreja e pregava. Aí teve um dia que ele confessou o pecado para um pastor e falou: cara, eu tô mal. Aí esse pastor, para quem ele confessou o pecado, começou a incluir pessoas que têm dificuldades com a sua sexualidade no meio do ambiente da igreja. E aquele irmão que confessou o pecado falou assim: que é um absurdo. Você está recebendo esse povo aí na igreja? Ué, mas peraí, cara, você estava cometendo isso, eu estou recebendo o pessoal aqui. Qual é a diferença? Então quer dizer que o seu pecado é leve, o seu pecado é resolvido. E deles? Não, para eles não tem perdão, para eles não tem graça, só para você que é crente. E talvez ele seja mais crente do que você. Então a gente precisa ter tato com as pessoas. E para a gente ter tato com pessoas, a gente precisa ter relacionamento com o Senhor. Amém, igreja? Presença com o Senhor. E eu vejo que Deus está nos levando, sabe, nos chamando para a presença dEle, para a comunhão dEle. A solução para os nossos BOs, para os nossos problemas, as nossas neuroses mentais está na presença dEle. A presença dEle. Não estou falando de um ambiente, estou falando da presença. E aqui João Batista começou a entrar em crise, como eu e você entramos muitas vezes. Onde ele estava? Onde? Na prisão. E quando nós começamos a ficar incrédulos e com o coração endurecido, nós começamos a ficar presos, sabe aonde? Aqui, ó. Aqui. E aqui.
E quando nós permitimos que as notícias ruins começam a dominar a nossa mentalidade, os nossos sentimentos, emoções, nós começamos a ficar incrédulos e com o coração endurecido, assim como João Batista. Aí você fala, cara, se João Batista começou a duvidar de Jesus, imagine eu e você, nego. Aí você olha e fala, graças a Deus pela vida de João Batista, para nos ensinar que não tem sido fácil. Mas Jesus disse que não seria difícil. Não é fácil, porque a porta estreita é para aqueles que de fato querem viver um evangelho mesmo. E a porta larga é aqueles que querem viver um caminho de perdição. Então você escolhe qual caminho você quer, porta larga ou porta estreita. A porta estreita é um caminho de renúncia diária, de tomar a cruz, de seguir ao Senhor, de fazer a vontade dEle mesmo quando você não quer. E aqui, versículo 3, acompanha ela comigo. Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Olha a resposta de Jesus. Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. A solução para as nossas crises está aqui, ó. Sabe para onde João Batista estava olhando? Para as coisas que Jesus não estava fazendo. Que quando nós olhamos lá em Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus me ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos, restaurar aqueles de corações tristes, amargurados e libertar os cativos. Onde João Batista estava? Cativo. Aí ele pensou, legal, as obras de Cristo. Estou ouvindo, ele ouviu falar das obras de Cristo. O que João Batista ouviu falar na prisão? João, cara, sabe aquele cara lá que é seu primo, que veio depois de você? O cara tá causando terror 2 vezes mais que você. O cara tá curando enfermos, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão entrando. Ainda mais, João, cara, ele tá ressuscitando morto, Sério? Não acredito. Mas, legal, isso é bom. Mas, e o restante do cumprimento da palavra? Libertar os cativos? Então manda perguntar lá se ele é o Cristo mesmo. Eu sei, está fazendo tudo isso, mas ele não está fazendo algo por mim. Afinal eu sou o precursor dele. Pergunta para ele se ele lembra de mim, João Batista, o primo dele, lá o filho de Isabel, o filho de Zacarias, que teve lá, a gente é familiar. Pergunta para ele, cara, eu estou aqui na prisão. Pergunta para ele se ele é o Cristo mesmo ou nós devemos esperar outro, porque eu estou preso. Pede para ele me libertar. Jesus responde: manda dizer a João Batista: os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados. Versículo 6: bem-aventurado aqueles que não se escandalizarem de mim. O fato de Jesus não fazer o que você acha que ele deveria fazer por você não significa que ele não está fazendo algo, ele está fazendo. Sabe por quê que acontece? A gente começa a pegar uma mochila e começa a encher de coisas e começa a ficar pesado. A mochila a ponto da sua coluna começar a envergar e você tirar de tão pesado que é. São experiências ruins e traumáticas que talvez você teve e você não soube lidar com elas, não suportou elas, não venceu as dores. E isso fez com que você ficasse pesado. E você fala: Deus, eu estou muito pesado. Faz alguma coisa por mim. Eu estou aqui nessa situação, o que o Senhor vai fazer por mim? Eu estou vendo aí, os caras aí estão se convertendo lá nos Ancros. Nossa, glória a Deus, aleluia. Olha lá, o cara lá foi curado. Mas e eu aqui? E a minha situação, quem vai resolver? E aí Jesus responde: João, você está olhando para as coisas que eu não estou fazendo. É como se João tomasse um tapa na cara. Alguém já tomou um tapa na cara? Se não tomou, eu posso dar. Brincadeira. Não, eu dou de mão fechada, tá? Não dou de mão aberta. Quem dá de mão aberta é mulher, né? Vamos dar de mão. Brincadeira, gente. Brincadeira. Corta aí, ó. Você tá filmando.
O herege, o pastor herege, mandou dar soco. Não, calma, gente. Mas é como se João Batista tivesse tomado um soco na cara, de realidade. Falando assim, ei cara, você está olhando para as coisas que eu não estou fazendo. Para onde você está olhando, João? O que eu não estou fazendo por você, João? Eu não estou libertando você da prisão, porque esse é o teu propósito, João. Mas olha, João, olha o que eu estou fazendo. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando. Olha lá, João, os mortos estão sendo ressuscitados. E melhor ainda, o evangelho está sendo pregado. E João, bem-aventurado aqueles que não se escandalizarem de mim. Então, dentro de um espírito de medo que a gente tem vivido, de notícias que estão querendo nos abater, nos deixar desanimados, incrédulos e com o coração endurecido, Deus continua fazendo. Ele não perdeu o controle de nada, Ele está fazendo. Ele está fazendo, cara. Sabe, Deus conta com você. Ele está fazendo. Mesmo que você achar que essas notícias todas que estão tomando as nações, eu fiquei, meu Deus, cara, olha só, onde foi o começo do negócio do coronavírus? Na China. A China é o maior centro econômico do mundo. Acertou bem na raiz, abalou toda a economia de todas as nações, né? Tudo parou. Tudo que a gente consome hoje, produtos, foram feitos onde? Na China. Até o iPhone que você tem foi feito na China. Tudo, caneta, roupa, tênis, microfone, menos a água. Sei lá, até a Bíblia é feita impressa na China. Afetou toda a economia. Aí eu vi um post que a Tati postou. Eu falei, nossa, mano, não é conspiração não, mas o negócio está fazendo sentido. Aí sabe o que os chineses começaram a fazer? Porque as bolsas, as empresas começaram quem entende de economia percebe que as empresas começaram a perder o seu valor de mercado. Aí sabe o que os chineses foram fazer? Compraram as ações das empresas americanas. Eu falei, olha só, cara, os caras estão se aproveitando. Aí fica aquele jogo diplomático entre Estados Unidos e China, porque os chineses falaram assim, olha, foram os americanos que trouxeram esse negócio aqui. Deu um boom aqui, mas foram os americanos, porque teve lá jogos militares naquela cidade de Wuhan, na China, e que os chineses estão acusando os americanos de terem propagado o coronavírus. Alguns falam, né, tipo Resident Evil, que fabricaram lá o vírus e soltaram soltaram. Quem já viu Resident Evil? Só eu? Poucas pessoas. Que aí explode lá, os vírus espalham, né? Os caras começam a virar zumbi e tal. E aí as pessoas estão abaladas, cara. E diante de notícias como essas, cara, você não pode perder Jesus de vista. Porque quando você começa a olhar para as coisas que Ele não está fazendo, você acha que é Jesus que está colocando o coronavírus nas pessoas? Mas o que nós estamos aprendendo com isso? Seja corona ou seja qualquer outro tipo de notícia que você recebe, seu dia a dia, perdeu o trabalho, perdeu o casamento, sei lá, cara, a gente passa por cada complicação, cada situação, não conseguiu resolver coisas e tal. A gente passa por várias coisas, mas Ele sempre está no controle de todas as coisas. O fato dele não fazer o que você esperava que Ele fizesse, Ele não deixou de ser Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo milagres. Eu continuo vendo pessoas que eram cegas voltando a ver, pessoas que eram surdas voltando a ouvir, pessoas que não andavam, continuam andando. E não é só uma questão física, tá? Que às vezes a gente pensa, porque às vezes o cara não consegue andar espiritualmente, mas uma palavra, o cara começa a correr, o cara começa a se exercitar, a cumprir com aquilo que Deus pediu para ele. O cara antes estava surdo do ouvido, ele não conseguia ouvir com seus ouvidos espirituais, agora está conseguindo ouvir a voz de Deus. Antes ele via com os olhos todo embaçado, sabe?
todo embaçado. O que você vê? Eu vejo o vulto, não estou conseguindo enxergar nada. Mas agora ele está vendo nitidamente as coisas, não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Por quê? Paulo diz: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos por medo, nós andamos por fé, cara. Sabe qual é o bom? Que a gente já sabe o final da história. Sabe qual é o final da história? Ele venceu. O maior spoiler que existe é: ele venceu. Fica tranquilo, está tudo no controle dele. Então o que eu percebo com isso? Que nós não somos do reino das trevas, nós somos do reino do Filho amado, nós somos luz do mundo. Nós não somos a luz da igreja. A gente até gravou uma falando sobre isso, né? Somos a luz do mundo, cara. Não é? Você não foi feito para brilhar na igreja, você foi feito para brilhar lá fora. Sei lá, cara. Faz alguma coisa, brilha, coloca a sua luz lá no alto, onde todo mundo possa ver e ser iluminado por aquilo que você carrega. Creio que Deus pode expor pessoas, colocar lá no topo, falar assim: mano, agora eu vou influenciar esse pessoal. Quero te encorajar a acompanhar os devocionais. Tem sido muito poderoso, até para mim, que me faz sempre relembrar e aprender, edificar, crescer cada vez mais. Que eu sempre aprendo um com o outro. O que eu aprendo com essa passagem aqui? O que Jesus está querendo nos comunicar para os dias de hoje? Que nós não somos do reino das trevas, nós somos do reino da luz. E como reino da luz, nosso chamado é penetrar o reino das trevas e acionar uma bomba, cara, para que esse reino das trevas seja influenciado por aquilo que nós carregamos. Aí o Vladimir fez uma pergunta: pastor, eu vi um texto que está escrito lá no Antigo Testamento, logo depois que Deus deu a Moisés os mandamentos. A Bíblia fala que o céu veio uma nuvem, tempestades e ficou em trevas. Então Deus que criou as trevas, Deus habita nas trevas. Eu falei: não, Deus não habita nas trevas, mas Ele está nas trevas, mas as trevas não estão nele. Vocês estão aqui? Estão me entendendo? Da mesma forma, quem foi que criou o inferno? Deus que criou o inferno. Mas Deus está em todos os lugares, sim ou não? Sim. O que está lá no inferno? Se Deus está em todos os lugares, então Deus está lá no inferno. Mas o que está lá no inferno? A bondade de Deus? Não, o que está lá no inferno é a ira de Deus. Deus está em todos os lugares, mas todos os lugares não está nele. E qual é a nossa natureza, nossa vocação? A nossa vocação é brilhar em meio às trevas. Mas as trevas não podem ter influência dentro do nosso coração, porque é de dentro para fora. É de dentro para fora. Então a gente tem visto as pessoas sendo movidas por notícias trágicas, e elas estão vivendo sobre esse espírito de medo. Por quê? Elas estão sendo influenciadas por notícias que não vêm da parte do Senhor, no aspecto de Deus não quer colocar medo no seu coração. Deus quer colocar uma ousadia no seu coração. Porque o medo nos aprisiona, assim como João Batista. O medo aprisionou ele, gerou o quê? Incredulidade. Segundo, coração endurecido. Aí quando nós lemos aqui no versículo 6, olha que Jesus fala: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. O que as pessoas estão fazendo? Ficando escandalizados com quem? Com Jesus. Lembra quando Jesus começou a dizer: eu sou o pão que desceu do céu, quem comer da minha carne terá vida eterna. Eu sou o sangue, e quem beber desse sangue terá vida eterna. Os caras: você está maluco? Esse cara andou comendo muito pão e tomando muito vinho. E as pessoas começaram a achar que ele estava pirado da cabeça. Até os discípulos que andavam com ele falaram assim: quem pode suportar uma palavra dura como essa? Aí começaram a abandonar o ministério, né? Aí Jesus olha assim para os caras e fala assim: e vocês não vão embora também não? Aí Pedro, porque eu amo Pedro, cara. Cabeça dura, mas é um cara que tem um coração ensinável. Ele diz o seguinte: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Essa palavra é dura, mas a gente vai entender. Uma hora a gente entende, Jesus, mas não vamos abandoná-lo. Mas ele, né, lá na frente
deu aquela abandonada de leve, né? 3 vezes. Mas aí Jesus foi lá e restaurou ele. Versículo 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento. O que vocês foram ver, um homem vestido de roupas finas. Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver um profeta, sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas aqui compararei esta geração, é semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos companheiros. E aí vai, eu não quero me estender nessa passagem, quero parar por aqui. O que nós vemos nesse cenário todo é Jesus, além de restaurar a vocação, o chamado, aquilo que João Batista veio para fazer, Jesus também estava restaurando a identidade dele, dando um tapa na cara dele. Ei, quem é você, cara? O que a Bíblia diz ao teu respeito? Não estou perguntando o que as pessoas dizem ao teu respeito, ou até mesmo o que você pensa ao teu respeito, mas o que Deus diz ao teu respeito, João. João, você é a voz do que clama no deserto. Jesus começou a afirmar a identidade dele. Cara, você está se esquecendo de quem você é. Você é a voz do que clama no deserto. Você preparou o meu caminho, João. Vai até o fim. Os que perseverarem até o fim herdarão uma coroa de vida eterna. Persevera, João. Eu sei que o momento é difícil, não é fácil, entendo, mas está tudo bem, João. Vai acabar tudo bem. Vai até o fim. Gravei um outro devocional chamado É Tudo é Nada, quando Jesus ele faz a comparação do discipulado, do preço do discipulado com a construção de uma torre. Quem ouviu essa? Que aí Jesus fala o seguinte, logo depois dele dizer: se alguém quiser me seguir, renuncia a tudo que tem, tome a sua cruz e me siga. E aí Jesus fala: quem compararei? Compararei a um homem que pensou em construir uma torre. E aí eu digo: senta, faça os cálculos para ver se você terá condições de terminar essa obra, para no final você não terminar, as pessoas começarem a dar risada da tua cara. Ó, começou e não terminou. E aí? A gente começa e não termina. Obras inacabadas. O que Deus falou para você fazer? Por que parou? O que Deus diz ao teu respeito? Quem você é? Por que parou? E aqui nós vemos um aprisionamento mental, cara, na mentalidade de João Batista. Mas é entendível para nós agora, porque se aconteceu com João Batista, aconteceu conosco, acontece com a gente. Mas não é para nós estarmos nessa situação. Cara, se eu começar a contar histórias aqui para vocês acerca de escândalo, você vai ficar escandalizado. Mas eu não fico focado naquilo que Deus não está fazendo. Eu lembro uma vez, não sei se eu contei na escola Awakening, de um jovem que era líder de jovens. Ele chegou e falou assim para mim, chorando. Ele falou assim: pastor, é o seguinte, eu preciso contar algo para você que eu não contei para ninguém. Nem os meus pais sabem. Eu conto para vocês, vocês nunca vão saber quem é. Ele falou assim: pastor, eu sou líder de jovens. E pastor, eu saio com 3 homens toda semana em sauna gay, pastor. Chorando, se acabando. Só que aí ele falou o seguinte para mim, falou assim: pastor,
eu sei quem eu sou. Aqui eu descobri quem eu sou, pastor. Ele batia no peito assim, ninguém entendendo nada, chorando e gritando: eu sou homem, pastor. Deus me fez homem. Deus me fez quem eu sou. E eu quero ter uma família, pastor. Eu sei que Deus me perdoou. E eu sei que Ele está me restaurando. E eu vou sair daqui uma outra pessoa. Cara, eu vejo essa pessoa hoje totalmente transformada. Se eu olhasse para aquilo que Deus não está fazendo, eu ia ficar escandalizado. Se eu ouvir uma história, começa a falar assim: meu Deus, cara, misericórdia. Queima esse cara, coloca na fogueira. Esse pecador, esse adúltero. Eu ficava olhando nos olhos dele, ele chorando. E ele falava assim: pastor, eu entendi quem eu sou. E chorava. E aí você vê que o cara parecia que não era ele, parecia que era um anjo. Brilhava o rosto dele, assim, de tamanha era a presença de Deus dentro dele. Sabe o que Deus me ensinou com isso? Não olhe para as coisas que eu não estou fazendo, mas olhe para as coisas que eu estou fazendo. Olha, Robert, os cegos estão vendo. Olha lá. Sabe aquela pessoa? Ela era surda, agora ela está ouvindo. Olha lá pregando o evangelho, tá vendo? Sabe aquela pessoa que ninguém dava nada? Eu falei uma vez aqui que Deus, Jesus, Ele acredita em projetos falidos. Sabe aquela pessoa que você olha e fala: esse aí não. Mas para Jesus esse aí sim. Não, mas não tem de onde. Sabe por quê? Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós vemos o que as pessoas não estão vendo, cara. É o olhar de Jesus. Sabe por quê? Deus quer colocar em você a mente dele, os pensamentos dele. Ele não te deu pensamentos de mal e nem de morte. Ele te deu pensamentos de paz, uma esperança e um futuro. Então, quer se livrar de incredulidade, coração endurecido? Começa a olhar para aquilo que Jesus está fazendo. Mas se você começar a olhar, ver, ouvir o que Jesus não está fazendo e focar nisso, você vai ficar escandalizado, cara. Fala: meu Deus, olha só o coronavírus, olha a febre amarela, olha a gripe suína, olha aquela tragédia. Nossa, cadê Deus? Cadê Deus? As pessoas estão procurando Deus e não estão encontrando. Por quê? Estão olhando em algo que Jesus não está fazendo. Jesus ama pessoas. Jesus está transformando pessoas. Eu não acredito que Deus transforma casamentos. Eu acredito que Deus transforma pessoas. E quando há pessoas transformadas, casamentos serão transformados. Aleluia! Tem alguém comigo aqui? Eu vejo que é isso que Deus quer liberar sobre nós hoje, especificamente. Restaurar a sua identidade, restaurar a sua vocação, alinhar a sua visão. Ele está dando um tapa na minha e na sua cara, dizendo: ei, acorda, cara. O que você está fazendo durante a semana? O que você está se alimentando? O que você está comendo? O que você está vendo? O que você está ouvindo? Aonde você está indo? Essas coisas estão sendo boas, saudáveis para você? Estão te edificando? Aí esses dias, essa eu gravei também no podcast, ouvi lá, mas vou falar aqui. Agora, existe uma função, uma atualização que veio no iPhone, acho que tem no Android também, que denuncia você. Fala assim: ô rapaz, olha quanto tempo você fica no celular. Aí mostra. E ele mostra ainda quanto tempo você fica em cada aplicativo. E você vai perceber que esse tempo que você está desperdiçando era o tempo que você poderia estar fazendo coisas úteis. Aí depois você fala: pastor, eu estou com ansiedade, pastor, eu estou com depressão. Lógico, meu filho, você está desperdiçando o seu tempo. O Instagram, por exemplo, é uma ferramenta maravilhosa quando bem usada. Mas o Instagram é só para ver a vida alheia dos outros. E aí você, com baixa autoestima, se olha para o cara: não, a vida dele é melhor que a minha. Olha a minha vida, que terrível. Mas quando você está firmado em você mesmo, cara, fica em paz, mano. A gente precisa se alegrar com a vitória dos outros. Precisamos se alegrar com pessoas que estão sendo bem-sucedidas, estão alcançando outros níveis que talvez você não vai alcançar. E glória a Deus. E tudo bem, cara. Vá.
esteja bem com você mesmo. Talvez a gente vai lá para a Europa pregar o evangelho, talvez você vai ficar aqui a vida inteira em Taboão da Serra, e tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Se é isso que Deus tem para você, que você acredita que é isso, tudo bem. Fique em paz. Mas a gente fica caçando problema, né? Eu falo que eu sou um caçador de problema. O cara, quando ele é empreendedor, ele está caçando problema. Qual é o lance de caçar problema? Ele vai caçar problemas para trazer soluções. Ele vai caçar um problema que você não viu. Fala assim, ó, o cara que mais caçou problema na área da tecnologia é Steve Jobs. O cara falou assim, ó, seguinte, você tá aí com o seu Walkman de fita, esse é um problema, porque você tem que pegar a fita, rebobinar ali com a caneta. Quem lembra dessa época? Né? Tem que rebobinar ali com a caneta e tal. Quando não funcionava o aparelho para rebobinar, né, a fita, você tinha que vir com a caneta assim. E aí o que acontece? Ele falou assim, ó, isso é um problema, dá muito trabalho. Eu tenho uma solução. A solução é o iPod. Aí ele colocou várias músicas dentro de um aparelho. Falou, aqui ó. Não, mas isso aqui, que é isso? Eu prefiro ficar na fita, cara. A fita é mais legal. Não, cara, esquece isso. Olha aqui que é mais prático. Ele queria dizer para vocês, joga fora o velho, cara. Serviu por um tempo, mas existe um novo de Deus. Tem algo novo da parte de Deus. Vocês estão aqui, gente? Estão me entendendo? Tô ficando louco não, né? Tô. Como diz o Lucinho, louco por Jesus. Freak, como que é? Jesus freak. Glória a Deus. Feche teus olhos. Quero orar para que essa mensagem ela comece a fazer sentido dentro do seu coração. Foque na presença do Senhor. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas sabe de uma coisa? O Senhor está dizendo para você: pare de olhar para coisas que eu não estou fazendo. O fato de você não ter a resposta que você tanto esperava para a solução dos seus problemas não significa que eu deixei de fazer milagres, de operar maravilhas. Eu quero orar especificamente para que Deus venha restaurar a nossa visão. Sabe, talvez você esteja vendo com os olhos embaçados, algo meio turvo, você não consegue ver nitidamente. Talvez você tenha passado pelas mesmas dificuldades e problemas que João Batista. Talvez neste momento você esteja aprisionado em sua mentalidade, em suas emoções. Mas sabe de uma coisa? A boa notícia é que Jesus está fazendo coisas novas. Jesus está dizendo para você: pare de olhar para as coisas que eu não estou fazendo e olhe para aquilo que eu estou fazendo. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados. E bem-aventurados, felizes são aqueles que não se escandalizarem de mim. Sabe, eu vejo Deus querendo tirar a incredulidade do seu coração. Você tem vivido coisas que tem feito o seu coração endurecer. Mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre você nova vida em Cristo. Jesus, eu declaro que o Senhor derrame a sua presença sobre nós neste momento. E eu profetizo a tua palavra que o Senhor nos últimos dias derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Senhor, eu oro e profetizo por um tempo novo. Eu oro por uma nova perspectiva. Eu oro, Deus, para que a visão seja restaurada. Eu oro, Deus, não apenas por milagres, mas por provisões. Traga recursos, Deus.
Traga recursos. Traga recursos. Continue com os teus olhos fechados. Eu quero encorajar os ministros da casa a orarem junto comigo por vocês, impondo as mãos sobre vocês e liberar. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite o nosso site reino.church/podcast.